Vocês podem ver agora aqui, né, eu tenho esse arquivo no Excel e aula preços. Eu tenho uma série de preços aqui que vai de janeiro de 2003 até dezembro de 2004, certo? Se eu quero criar um índice relativo de preços para qualquer produto, eu vou ter que definir a meu período base, certo? Geralmente quando nós trabalhamos, a gente sempre utiliza o último período como referência. No caso aqui, meu último período seria dezembro de 2004, certo? Então, para criar um índice relativo, eu vou aqui, vou colocar igual, certo? Abro um parêntese, vou selecionar o preço que eu utilizei no inicial, né, do período. Vou dividi-lo pelo meu período base, que vai ser o que? Dezembro, certo? De 2004, certo? Ou seja, eu vou lá na minha parte e vou botar que seria o que? B25, certo? Se eu colocar um asterisco entre o B e o 2, certo? Entre a letra, certo? E o número, o que é que vai acontecer com ele? Ele vai arrastar esse valor, que é o que nós estamos querendo. Então vocês vão, colocar asterisco, certo? Depois eu fecho o parênteses e multiplico por 100, certo? E aí eu vou ter o que? O meu índice relativo, certo? Para janeiro de 2003, com base o que? Em dezembro de 2004. E aí, pessoal, eu vou ter, ó, 63,89. Ou seja, certo? O preço cobrado em janeiro de 2003 desse produto, que era o valor de R$ 23, certo? Ele é apenas o que? 63,89%, certo? Do valor que é cobrado hoje. Que é cobrado, aliás, que é cobrado em dezembro de 2004, certo? Ou seja, o índice relativo de preço me diz o quê? Que o preço de janeiro de 2003, certo? Custava R$ 23, ele é 63,89% do preço que é cobrado em dezembro de 2004, que era 36, certo? Então essa é a interpretação do índice relativo. E aí, pessoal, eu posso chegar e arrastar, segurar aqui essa tecla, certo? No pontinho, eu posso arrastar, segurar ela e arrastá-la colocando até o final, certo? Para saber se você realmente fez correto, basta você colocar no período base que ele tem que dar igual a 100. Por quê? Porque por ele dá 1 vezes 100, certo? Vocês podem notar que em todo o período analisado, exceto o mês de outubro de 2004, o índice relativo de preço mostra que os preços cobrados ao longo do período de janeiro a dezembro de 2004, eles são menores do que o valor cobrado em dezembro de 2004, certo? Em cada ele, por exemplo, setembro de 2004, o preço de R$ 34,00, ele representava 94,44% do preço cobrado em dezembro de 2004, certo? Então a análise era feita dessa forma, certo? Se eu tivesse um valor maior, aí eu teria uma análise diferente. Para a gente visualizar isso melhor, eu vou utilizar esse exemplo, certo? Utilizando com a base,
junho de 2004, ou seja, eu vou pegar o mesmo preço e vou utilizar agora uma outra base, que seria o que? Junho de 2004. Então eu vou lá, igual, abro parênteses, pego o preço que está relacionado, dividido pelo preço relacionado a junho de 2004, seria aqui 35, certo? Venho aqui, coloco o meu cifrão, vou fechar o parênteses e vou multiplicar por 100. Vou ter o que? Esse valor. E aí eu arrasto também da mesma forma, certo? Para os demais períodos. Ok? Então, o preço em janeiro de 2003, ele era 65,71% do preço cobrado em junho de 2004, certo? Aí você sobe a análise, eu vou ter aqui, por exemplo, em dezembro de 2004, certo? O índice deu 102,66. Isso quer dizer o quê? Que o preço que é cobrado em dezembro, ele é 2,86% maior do que o preço de junho de 2004. Conseguiram entender? Certo? Ou seja, se passa de 100, o excedente que tem é o percentual que o preço naquele período é maior do que o período base. Certo? Bem fácil. Se o preço é abaixo de 100, o índice está abaixo de 100, aquele valor que tem, ele representa o percentual do que aquele preço representava em relação ao período base. Eu tenho aqui setembro de 2004, certo? O preço cobrado daquele produto em setembro de 2004, ele era 97,14% do preço base, que era o que? Junho de 2004. E já em outubro, certo? O índice relativo deu 102,86. Quer dizer o quê? Que o preço que era cobrado em outubro de 2004, ele é 2,86% maior do que o preço no período base. Bem simples, certo? Bem simples essa parte de análise. Na próxima aula, nós vamos trabalhar com o quê? Nós vamos trabalhar com outra forma e a forma mais usual que é utilizada, que é o deflacionamento. A gente vai utilizar o índice de preços, certo? Esse índice de preços serve para construir qualquer indicador inflacionário, certo? E dele nós vamos o que? Nós vamos tirar o efeito da inflação sobre os preços, ok? Então, é isso por hoje.